Bom dia a todos. Bom dia. Queria Bom dar dia. as boas-vindas para esse nosso painel, que falará sobre exigências atuais para a formação médica e também sobre as novas escolas ou faculdades de medicina. Meu nome é Eliezer Silva, eu sou médico. A minha especialidade é de medicina interna e terapia intensiva. Tenho, além da formação médica, mestrado, doutorado e pós-doutoramento e livre docência, e numa segunda parte da carreira voltada para a gestão com MBA e uma formação internacional na Harvard. Atualmente sou diretor executivo do Sistema de Saúde Einstein, em outras palavras, responsável pela operação hoje das 50 unidades do Einstein, tanto no setor público quanto no setor privado. Nós faremos uma breve introdução sobre esse tema, mas contaremos em particular com a Ana Vicenzi e Anderson Pedroso para expor suas ideias sobre a formação médica das escolas de medicina, em que situação estamos hoje na formação médica no Brasil. Infelizmente, por um contratempo, não contaremos com o Luiz Antônio Santini, e eu vou tentar fazer essa moderação e colocar algumas ideias, até porque o Einstein tem uma escola de medicina, e tento complementar os comentários dos colegas que estão aqui. Então, basicamente, a dinâmica da nossa conversa aqui é contextualizar o problema da formação médica, a questão da formação médica, melhor dizendo, e ouvir dos especialistas quais são essas tendências, né, o que vem mudando ao longo do tempo nessa área tão importante num país de dimensões continentais, de grande desigualdade, e que, sem dúvida, o profissional de saúde, o profissional médico, vem ganhando novas habilidades para enfrentar esse contexto, que ele é muito mais complexo do que anos atrás. A gente vive uma franca transformação digital, uma utilização maciça de dados, a introdução da robótica, e mais do que isso, o médico e o profissional de saúde, em paralelo tecnológica, precisa cada vez mais entender o ser humano, entender muito mais de saúde do que talvez do sistema de saúde. E essa mudança ela é vital porque é provável que em muito pouco tempo, isso já vem acontecendo, o paciente deixe de ser paciente e ele atue cada vez mais em prol da sua própria saúde. E essa interação que a gente conhecia médico-paciente, ela deve também se transformar pelos motivos anteriores, isto é, incorporação tecnológica, empoderamento do paciente, utilização de dados, e mais do que isso, as pessoas procuram o cuidado em saúde, esperando que os profissionais tenham uma visão muito mais holística da inserção do ser humano no seu contexto, aquilo que a gente entende como determinantes sociais de saúde. Então, o mais importante é passar a palavra para os nossos especialistas e convidados. A gente vai começar com a Ana se apresentando e colocando suas ideias iniciais. Muito obrigado pela presença. Bom dia aos colegas, bom dia à nossa audiência. Agradecimento aí à Iniciativa FIS pelo convite, é um prazer participar e contribuir em debater um tema que é de tão grande do meu interesse. Excelente apresentação, doutor Eliezer. E vou me apresentar então, meu nome é Ana, eu sou médica, especialista em gestão e inovação em saúde, sou fellow do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, onde sou facilitadora para a transformação digital através de algumas instituições, Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, a Saúde Digital Brasil, o Instituto HL7, estou finalizando o meu mestrado na área de saúde digital também, na UERJ, até acho que é a instituição que estava vinculada ali na nossa tape inicial, uma instituição em que eu sou aluna de mestrado ainda, né, uma instituição em que eu tenho alguma atividade profissional, acho importante só retificar esse ponto aqui. Hoje eu atuo como gerente médica de saúde digital na Doutor Online. Doutor Online é a telemedicina da Unimed Nacional. E tenho aí um grande
uma grande vontade de contribuir a cada vez mais com a educação médica. Eu, mesmo assim, sendo uma médica muito jovem, tenho aí algumas iniciativas, como mentora da AGETS, da Associação Nacional pelo Empreendedorismo e Inovação em Saúde. Tenho aí algumas aulas, né, alguns cursos que eu faço aí para jovens médicos, para os residentes, fiz curso na AFIA, na Artimed, em algumas empresas, enfim, trouxe isso que eu acho que é bem pertinente, visto que tenho tido um contato muito grande com a educação médica e tenho formado nos últimos anos algumas considerações sobre o futuro na verdade, o presente da formação médica e o futuro de quem serão os médicos nos próximos 10, 20, 30 anos. É isso. Obrigado, Ana. Você quer dar sua primeira impressão, dar o contexto da formação médica, número de médicos no país? Como é que está o contexto do mercado para o profissional médico no país? Acho que podemos, acho que contra dados não há argumentos, né? Então, vamos lá. Hoje, com relação a números, temos uma mudança de paradigma muito grande na última década. Acho que em números absolutos de médico, até para situar aqui a nossa audiência, nós tínhamos em 2010, um pouquinho mais de 10 anos, um pouquinho mais de uma década, 300, né, na faixa de 300 mil médicos com inscrição nos conselhos de medicina. Hoje nós temos ali 562, 13 anos depois disso, 562 mil médicos. Então, considerando um cálculo de demografia, né, passamos de 1,6 médicos a cada 1.000 habitantes para 2,6 médicos para 1.000 habitantes. Né? E em comparação, com dados mundiais, esse crescimento abrupto, ele é bem expressivo e nos traz algumas preocupações, visto que, e já caminhando um pouquinho talvez para ser mais breve aqui em dados de formação, esse aumento abrupto de médicos, nós nos questionamos muito com relação ao crescente número de escolas médicas, visto que dos hoje 41, nós temos 41 mil vagas de medicina, 41 mil futuros doutores entrando nas faculdades, entrando na formação todos os anos, e mais da metade, né, mais aí aproximadamente 20 das 41 mil vagas, isso é um número expressivo, cerca aí de 24 mil vagas foram abertas a partir de 2014, com a iniciativa dos Mais Médicos, né, uma maior democratização aí dos cursos de medicina. Então, a gente traz naturalmente, a sociedade se questiona, né? Essa abertura abrupta, essa interiorização dos cursos de medicina, qual é a qualidade disso, né? Como estamos formando esses médicos nesse período? É um questionamento, não é uma opinião pessoal, mas um questionamento que as sociedades médicas vêm fazendo, com mais do dobro de vagas de medicina abertas em 10 anos, temos estrutura para tudo isso, e acho que, para finalizar aqui, já pulando para a formação, hoje nós temos no Brasil, pela demografia médica, no ano de 2021, aproximadamente 25 mil vagas de residência médica. Com uma entrada de 40 mil médicos por ano, teremos capacidade de formar especialistas suficiente? Então, eu deixo aqui a minha provocação. Muito obrigado. Professor Anderson? Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar participando desse fórum com pessoas tão qualificadas que eu quero saudar aqui. Em primeiro lugar, a doutora Ana, que acabou de falar, com bastante propriedade, simpatia e que nos dá bastante esperança também, né? Eu não a conhecia, mas fico muito feliz de ver uma jovem médica, né, mulher, que está preocupada e ocupada com a formação médica. Acho que isso é uma razão de esperança para nós, né, no país, com tantos desafios. E também o doutor Eliezer, que nos introduziu o tema, que também posso dizer colega, né, porque está aí no Albert Einstein e sempre, certamente, bastante envolvido
nessa questão da saúde e também da qualidade da saúde, né? Bom, eu digo isso porque visitei há poucos meses, né, o hospital e o sistema, e pude entender um pouquinho e achei assim fantástico. Quero deixar meus cumprimentos. Bom, eu sou Anderson Pedroso, né? Na verdade eu sou padre, eu sou jesuíta. Os jesuítas, na história da igreja, a gente tem uma formação um pouco diferente. Nós dizemos nas fronteiras, né? É um pouco o perfil do jesuíta, está na fronteira. Antes eram fronteiras geográficas, agora são fronteiras culturais, fronteiras da educação. Por isso eu sou reitor da universidade. Os jesuítas têm em torno de 1.200 universidades e instituições de ensino superior no mundo, mais ou menos 20 nos Estados Unidos, Boston College, Georgetown, etc., várias instituições. E no Brasil nós temos 4, e a PUC-Rio é uma delas, que a gestão da universidade é entregue aos jesuítas, e por isso eu sou o reitor da universidade. Fundada há 83 anos, né, eu sou o 10º reitor jesuíta na linhagem, e a minha formação, por incrível que pareça, a minha formação é formação clássica de filosofia e teologia. Fiz meus estudos na Itália, em Roma, e depois fui para a França fazer estudos de história da arte e filosofia. Então, a minha cadeira, a minha cátedra é o design, mas não design de objetos, senão design de pensamento e de processos. Por isso, estou à frente da universidade também, repensando o processo num momento tão desafiador. A PUC-Rio é uma universidade privada, sem fins lucrativos, gosto de insistir nisso, não é filantrópica. Nós temos 40% dos alunos que são bolsistas. É uma universidade muito pautada pela pesquisa, e tenho assim muita tranquilidade em dizer isso, que segundo o World University Ranking do 2024, nós somos considerados a melhor universidade privada do país, e a 5ª melhor universidade brasileira no cenário internacional, né, com avaliações extraordinárias, excelentes, porque a história da PUC-Rio é muito pautada na pesquisa. Desde a década de 90, um pouco antes já, década de 60, depois 90 foi um grande salto, e a pesquisa sempre foi assim, o nosso carro-chefe. E agora, por que eu estou falando aqui? Por que eu estou aqui com vocês, né, e já considerando como colegas? Porque a PUC-Rio quer colocar toda a sua tecnologia, toda a sua expertise, que veio da área do petróleo, da área... a gente está num movimento de transição energética, então essa é a grande pauta da universidade, e de saúde pública. Então são 2 focos aí que vão juntos. Vamos lá, saúde do planeta, né, e saúde das pessoas. Então, por isso essa não virada, não é muito forte essa expressão, mas essa transição, esse foco que nós estamos tendo agora na direção da saúde pública. Nesse sentido, há uma contradição, um paradoxo. A PUC-Rio, há 70 anos, forma especialistas médicos, tem especialidades em medicina. Então, eu vou ler aqui para vocês alguns dos nossos professores, né, formando médicos, especialidades. Ivo Pitangui, Jorge Alberto Costa e Silva, tive o prazer de almoçar com ele há 3 dias aqui na reitoria. Paulo Niemeyer, Roberto Bassan, Hilton Koch. Então, há 70 anos nós formamos, né? Evidente, o Ivo Pitangui teve no começo e até hoje continua a escola. Então, nós temos especialização. Formamos médicos já formados, né? Especialistas. No entanto, nós não temos a graduação, nós não formamos jovens médicos, né? Um paradoxo, mas foi uma escolha, e agora nós estamos preparados para dar esse passo, finalmente, no âmbito da saúde pública, né? Então, é um pouco esse contexto que me traz aqui, e na direção mesmo de estabelecer parcerias, de pensar junto, e com as instituições que vocês representam, que são instituições que eu acho que coincidem conosco no quesito da qualidade, né? Então, a doutora Ana foi muito feliz em trazer os dados. É evidente que existe uma política pública que nós concordamos, que o Mais Médicos tem um desejo, eu diria assim, muito claro de trazer distribuição de médicos para o país,
mas não é tão simples, né? Nós sabemos que não é tão simples. Formar um médico não é simples, são 10 anos, e estabelecer médicos nos lugares mais complexo ainda. Então, eu acho que se trata de uma questão de cultura primeiro, a gente tem que trabalhar uma cultura e estruturas de país para isso, né? Então, a nossa função aqui é uma função de oferecer para o país, enquanto instituições que buscam a excelência, oferecer condições de formação de excelência, né? Então, a PUC-Rio ela tem o primeiro ponto, que é o humanismo. Então, é uma universidade levada pelos jesuítas, como eu disse, é uma universidade privada com função pública, uma universidade que tem 40% de bolsistas, inclusiva. O nosso entorno aqui é a favela da Rocinha, foi isso também que me fez pensar na saúde pública, né? A favela da Rocinha, quase 200 mil habitantes, temos problemas aqui de saúde pública graves, né? que nos alertaram. Nós temos uma pequena clínica que atende a população, e isso nos abriu esse grande questionamento. Nós formamos especialistas, né, em todas as áreas quase da medicina, de cirurgia plástica até toda a parte de ortopedia, enfim, a gente forma especialista, mas e a saúde pública? E formar o médico de base mesmo, né? Então, nós temos assim um pensamento muito social, humanista, de um lado, e por isso a gente coincide com as políticas públicas do governo, que desejam servir mais a população, sobretudo a carente, mas nós temos também um outro ponto, que é a excelência. Eu acho que aí nós coincidimos com as grandes instituições que lutam no país para manter a excelência, para formar bem os médicos, porque isso é fundamental, né? Não é o número de médicos simplesmente, mas é a qualidade com que eles são formados. Então, nosso compromisso vai nas duas linhas, humanismo e excelência tecnológica. Nós estamos aí inundados pela tecnologia. Se a gente pensa agora, a inteligência artificial é algo fundamental. O protagonismo do paciente, que acho que foi, não sei se foi a doutora Ana ou se foi o Eliezer que comentaram isso, que o paciente ele se torna um ator, né, ativo nesse processo, né? Eu mesmo já fui consultado online, etc. Então, a inteligência artificial ela traz uma revolução, e o médico ele tem que ser capaz de conversar com as pessoas, com seres humanos, de entender o que é a morte, por exemplo, né? De entender o fenômeno, o impacto, independente da questão da fé ou da crença, mas o fenômeno humano tem que ser compreendido, né? Toda a questão ética também está em jogo, né? A gente precisa entender bastante disso, né? Como é que a gente trata as pessoas, os direitos, os deveres, etc. Então, tem o lado humanista, que é fundamental, e tem o lado tecnológico, que vai junto. Então, a gente está, assim, o projeto da PUC é esse, e finalizo, né, para dar espaço também para a gente conversar, finalizo dizendo que o nosso projeto é um projeto que foi desenhado, aí vem o meu lado, a gente pensa o design, né, da coisa, foi desenhado assim, formar um médico aqui na Gávea, que é onde está o campus central da PUC, onde nós temos toda a tecnologia. A gente tem o hospital que é o nosso hospital base, que na Tijuca, quem conhece, do outro lado da floresta da Tijuca, que se abre para a Zona Norte, que é uma zona também que tem muita carência, né? Problema, não preciso dizer, o Brasil inteiro sabe, problemas sérios com comunidades ou favelas, que é o nome que mais conhecido. Então, tem uma população muito carente, então nosso hospital vai ser ali, e nós abrimos também no desenho os barcos hospitais na Amazônia. Então, a gente quer ajudar o governo também a atender os ribeirinhos e populações indígenas. Esse é o desenho da PUC, e nós só estamos esperando a autorização do MEC, mas está tudo pronto, e vamos lá, torcendo. Excelente. Muito obrigado, professor Anderson. Esse histórico, né, das instituições jesuítas nos ensina muito, né, ao longo do mundo, a capacidade de ensino e de difusão de conhecimento. Parabéns. Ana, será que você poderia falar um pouquinho sobre essas duas questões que o professor Anderson levantou? Isto é, como é que a formação médica deve inserir os conceitos mais ligados ao ser humano, bioética, sua inserção na sociedade, com tecnologia, né? Os dois pontos que o professor levantou, e você como uma especialista nessa área, onde entra no currículo, né, a questão da tecnologia, sem perder esse outro lado da questão humana. Legal.
Eu tenho uma experiência muito positiva, eu fiz terapia intensiva no Einstein também, e a instituição, ela trouxe uma visão, eu vou trazer um exemplo aqui do uso do ultrassom, né? O ultrassom hoje, ele é o estetoscópio do intensivista, né? Somos todos viciados, né? A gente brinca, somos todos viciados no ultrassom. E ali dentro de grandes instituições, o uso do ultrassom, ele é uma realidade bem estabelecida hoje, né? Não faz inserção de catéter venoso central, dentre inúmeros procedimentos sem esse apoio. E o ultrassom hoje, ele é uma grande tecnologia. Ele permite com que nós melhoramos, né? Que a gente melhore desfechos clínicos do paciente. E um outro ponto da instituição, né? E tudo isso vai fazer sentido aí no final da minha fala. Um outro ponto que eu sou aluna de mestrado, estou concluindo meu mestrado, estou defendendo uma tese de tele-UTI, e algo que me inspirou a caminhar para a tese de tele-UTI foi o Einstein, né? A estratégia de vocês com o PROAD do SUS, tudo que vocês fazem com relação, né, à tele-UTI é de muito impacto para a vida do paciente. É muito interessante como toda essa tecnologia se estrutura, e como pacientes estão tendo desfechos melhores, né? As unidades de terapia intensiva estão tendo desfechos melhores pela ação de vocês. E aí eu trouxe esses dois exemplos, o exemplo do ultrassom e o exemplo da tele-UTI, porque acho que para a gente entender sobre tecnologia, talvez a gente tenha que ser exposto a isso. Eu tenho que ver essa tecnologia, eu tenho que ver que através do uso do ultrassom, eu faço menos pneumotórax nos pacientes, eu erro menos os meus procedimentos. Eu tenho que ver que através da tele-UTI eu mudo desfecho na vida das outras pessoas. E eu acho que aí a gente entra com a humanização. Eu quero colocar uma tecnologia que ela ajude, na verdade, não mais um binômio, mas talvez um trinômio, o médico, o paciente e o sistema de saúde. E enxergar, né, e essa caminhada, eu acabei indo para os Estados Unidos, até mesmo durante a graduação, fiz alguns cursos por lá, e eu enxerguei a tecnologia como uma grande alternativa para trazer melhores desfechos clínicos. E quando eu entendo que eu cuido melhor de alguém, isso é humanização. Porque no final do dia, desfecho é muito importante. Eu posso falar muitas coisas, o acolhimento eu acho essencial, a anamnese é essencial, mas no final do dia, você quer que sua mãe entre no hospital e saia viva. Você quer que a pessoa entre com AVC, um familiar, seja quem for, e saia com o menor número de sequelas possíveis. Eu acho que humanização é trazer desfecho, é melhorar a vida daquele doente. Essa talvez até uma percepção pessoal. Então, você estar em centros formadores que te permitem entender o que é qualidade assistencial e o verdadeiro impacto, você conhecer uma tecnologia e mostrar o impacto dela no sistema de saúde hoje, né? Eu estou caminhando mais para atuo muito mais na gestão aqui dentro da Doutor Online, e a gente fala sobre sustentabilidade e como eu torno o sistema mais sustentável. Temos poucos estudos hoje no Brasil sobre ROI em saúde digital, né? Mas nós temos dados ali mundiais de como, e esse assunto se torna complexo, por mais que eu tente enxugar e ser muito simplista, mas é um assunto muito complexo, porque através da tecnologia eu preciso expor esse jovem médico, esse aluno, ao que tem de melhor, e isso custa caro. Então a gente volta ali à minha fala inicial. Será que temos essa estrutura em todos esses cursos que estão abrindo? Será que esses médicos que estão saindo da graduação, eles estão saindo com uma consciência do que há de melhor em qualidade assistencial, tanto do ponto de vista de teorias quanto do ponto de vista de tecnologia? E quando ele sai, ele entende o verdadeiro uso, né? Porque a tecnologia, ela não é tecnologia per se, não é tecnologia, eu vou usar... qual que é o objetivo, né? O nosso reitor comentou que você estudou design, né? Eu fiz um programa também de design na Universidade de Nebraska, na Rochester, e essa questão de você entender problemas e propor soluções, né? Tudo tem um fim. Qual é o fim da tecnologia? Então, eu acho que nós precisamos expor esse aluno,
primeiro com a tecnologia, mostrar para ele que a tecnologia melhora desfecho clínico para o paciente e também ela melhora desfecho clínico, colocar a tecnologia que melhore sustentabilidade no sistema de saúde. Eu acho que até o momento, né, com a vivência que eu tenho, e ainda me sinto muito jovem aqui, falando com pessoas tão experientes como vocês, acho que vou trazer esse bate-papo como um grande aprendizado para mim, mas eu acho que esses pontos, esse racional precisa muito ser seguido. A tecnologia, ela não está aqui para ser bonito, para a gente dizer que faz. As pessoas vão morrer menos? A gente vai gastar menos? O paciente vai ser melhor tratado? Eu acho que essa visão ela é muito importante. Eu finalizo minha fala aqui. Obrigado, Ana. Todos nós estamos aprendendo nesse momento, né? Aproveitando essa notícia boa da PUC-Rio, né, que em breve poderemos ter um curso de graduação em medicina, e os comentários da Ana, professor, o senhor poderia antecipar um pouco de como é que está montado o currículo, essas questões de tecnologia, essas questões de inserção do médico no mundo tecnológico, e essa fala muito apropriada da questão da sustentabilidade? Como é que está estruturado o curso de graduação em medicina da PUC-Rio? Tá bom. Com certeza, eu vou aproveitar a fala da Ana, porque eu acho que ela foi muito feliz em descer assim no concreto. Eu gosto de trabalhar com quem vai no concreto. Então, alguns cursos que ela fez, tal, aplicação. Então, temos aqui uma experiência que eu gosto muito de contar, tá? Porque aí mostra um pouco essa junção do humanismo e da tecnologia, e em termos de sustentabilidade. Vou chegar nesse ponto. Nós temos aqui um laboratório de biodesign, e um pesquisador muito competente, alguns anos atrás ele pensou numa questão, né, para dizer lá o design thinking, o problema e solução. Ele pensou numa questão. Como é que a gente faz? Ultrassom é um momento muito emocionante, né, para gestante, não é? Porque sensorialmente, né, a gente está tratando de pessoas, emoções, saúde, né, grande preocupação. Então, visualiza ali, né? É um momento muito importante para a família, muito emocionante para a gestante, e muito difícil também, porque é revelação, né, de algo que está acontecendo. Então, a grande questão era como é que a gente faz ultrassom para uma gestante deficiente visual ou cega? Como é que faz ultrassom? Então, esse era o desafio, né? E, finalmente, o que ele encontrou como solução, ele é do departamento de design, foi transformar as imagens do ultrassom em imagens 3D digitais e imprimir a forma, né, do feto e entregar para a mãe, para ela tocar. Porque essa é a visão, essa é a maneira de ver que ela tem. Então, fantástico, né? Extraordinário. Bom, isso daí abriu todo um caminho aqui na PUC, né, nesse laboratório, para imprimir forma, imprimir coração, imprimir órgãos. Então aí a gente entra em cheio, né, num grande tema e vamos lá, num grande negócio também, não é? Porque quando eu digo negócio, no sentido mais positivo da palavra, né? A gente está aqui dentro de um desejo de desenvolver o nosso país, pela tecnologia, né, com sustentabilidade. Então, isso daí abriu assim perspectivas extraordinárias de ciência, de entender como a tecnologia se coloca a serviço do ser humano, né? Para um aluno, por exemplo, eles desenvolveram muito também a parte dos siameses, né? Crianças que nascem, esse tipo de questão tão difícil, né? Então, imprimir a forma e para o profissional poder fazer a técnica de como cortar, eu falo porque eu não sou médico, mas como a cirurgia vai se desenvolver, entender personalizar o interior, né, das pessoas. Interior eu digo, não espiritual, interior físico mesmo, né? Uma forma, um órgão, tal. Então, isso daí é fantástico. Em que fase que agora está, né? Isso aí desenvolveu bastante. Agora está imprimindo, não mais com material plástico, ou está se imprimindo com material orgânico.
Então, se imprime uma forma, um coração, um rim, o cérebro, com material orgânico. Isso a gente atinge assim, uma visão ecológica, ecossistêmica, sustentável. Estou dando um exemplo, é a ponta do iceberg isso daqui, né? Então, a medicina, quando ela é conectada com o mais profundo do sentido do ser humano e da vida, ela se desenvolve. Eu estou dizendo isso pela provocação que a Ana trouxe, né, de uma tecnologia que realmente ajude a formar bem os médicos, né? A tecnologia não é só um meio, um instrumento, melhor. A tecnologia não é só um instrumento que faz a gente fazer melhor as coisas. A tecnologia é um meio ambiente, é um contexto. Nós somos já formados assim. Os futuros médicos já nascem com o dedinho no tablet, porque eu aprendi a brincar com carrinho, até fazer carrinho de madeira, né? Enfim, tudo isso. As crianças já nascem com tablet, né? Com o dedo digital. Então, os futuros médicos, eles estão nascendo agora, e para eles esse é o meio ambiente. Então, é uma questão de comunicação também, não é só uma questão de um instrumento melhor, mas é um meio ambiente que nós estamos falando. Nós temos que pensar nisso, inteligência artificial como uma forma também de pensar, não é? E a sustentabilidade vai junto, porque quando a gente coloca isso a favor, a gente consegue ter muita economia, muita, enfim, agilidade, né? A Ana foi muito feliz de dizer aí, a gente quer que um ente querido, ele entre no hospital, que ele saia, primeiro que ele saia, né? Primeira coisa, né? Segundo, que saia bem, melhor, né? E, claro, não romantizando tudo, que o hospital também seja sustentável ao ponto de ser algo necessário, mas não permanente, não é? Que tudo seja feito, inclusive sendo sustentável, ele pode atender mais, né? Sem falar de toda a prévia aí, prever a saúde. Mas, assim, finalmente, o desenho da PUC-Rio ele vai muito nesse sentido, nessa história que eu contei, uma tecnologia colocada a serviço do humanismo, da experiência humana, do ser humano. Quando você faz isso, a tecnologia encontra o caminho, tá? A gente não vai atrás da tecnologia, ela vai ser colocada a serviço das nossas questões, tá? Quando apareceu aí o ChatGPT, todo mundo fica preocupado, como é que vai ser, né? O chat vai dar as melhores respostas, porque é um monte de memória junto, e vai dar as melhores respostas, nenhum de nós vai competir. Agora, ele nunca vai colocar as melhores perguntas, isso é o ser humano, pergunta de sentido. Então, o primeiro ponto é esse. Tecnologia serviço do humanismo vai configurar a formação médica, e isso já muda tudo. Segundo, a sustentabilidade é fundamental, porque não só para a gente ter mais riqueza, mas para a gente distribuir mais riqueza. A minha questão não é a sustentabilidade por si mesma, mas é para quê? Para distribuir mais, para que mais pessoas sejam beneficiadas. Então, o curso de medicina nosso também está pautado por isso, né? Por uma formação, primeiro ponto, partindo da experiência. Segundo, sustentabilidade, mas com uma visão de justiça social, de distribuição de renda e renda também, distribuição de riqueza. Que tipo de riqueza? A riqueza da saúde, né? E terceiro, que eu acho que é fundamental, a gente não conseguiu falar, mas eu queria colocar, é políticas públicas. Porque o Einstein... me permitam dizer outros nomes, Sírio-Libanês, outros nomes que aparecem, são instituições. Eu sou de São Paulo, já há muito tempo fui embora, mas tenho amor à minha cidade. São instituições que ajudam a também mostrar como as instituições que não são públicas, mas estão a serviço do público, podem ajudar. E a PUC-Rio é uma delas aqui no Rio de Janeiro, sem nenhuma dúvida. A PUC-Rio está na mesma linha. Nós podemos oferecer modelos de gestão e de formação de médicos que possa ajudar o Estado, né, a cumprir sua função, e o direito que o cidadão tem a atendimento médico. Então, a gente está falando de políticas públicas. Eu acho que tem que formar também um contexto para ajudar o governo, né? Nós queremos ser colaboradores do governo. E chegar na Amazônia, termino com isso, né, com os barcos hospitais lá, é ajudar o governo, no modelo de gestão sustentável e humanista, mas super tecnológico, ajudar a cumprir essa função social que é da saúde da população. Excelente.
Muitíssimo obrigado. Um outro ponto, eu acho que quem está nos acompanhando tem percebido que a gente está falando de formação médica e o foco foi em tecnologia e nas questões humanas, né? Cada vez mais é esse híbrido, né? A gente está mergulhado em tecnologias no nosso dia a dia e isso, obviamente, tem que ser incorporado na formação médica. A gente tem feito visitas, né, em diferentes países para entender as tendências, né, da área médica e da área de saúde ao redor do mundo, com diferentes filosofias, né? Norte-americana, alguns países da Europa, em Israel, obviamente pela questão do Einstein, uma instituição judaica, na China, em diferentes países e com diferentes culturas. A gente observou que tem um ponto comum entre as instituições que nós visitamos, que é trazer para o médico, além de anatomia, bioquímica, as disciplinas clínicas, etc., né, que a gente não comentou aqui, porque isso continua sendo uma base curricular forte dos alunos egressos das diferentes instituições no Brasil e no mundo, mas além dessas disciplinas principais e que continuam presentes no currículo, eles trazem algumas disciplinas básicas, matemática, física, computação, a própria biologia, no sentido de que trazer soluções hoje para o sistema de saúde, por exemplo, na área terapêutica, né, com o avanço da terapia gênica, da terapia celular, o médico precisa ser capacitado em disciplinas que, para quem tem filhos, eles nos perguntam, né, para que aprender isso, né? Para que aprender matemática se hoje tem a calculadora? Para que aprender geografia e assim por diante, né? Então, essas ciências básicas começaram a ser incorporadas na formação ou até na pós-graduação de alguns profissionais de saúde. Para quê? De um lado, a gente já falou um pouco de incorporação tecnológica, né? Cirurgia robótica hoje é uma realidade, né? O Einstein já treinou mais de 1.000 profissionais em área de robótica, de diferentes países latino-americanos e alguns europeus. A gente tem medicina de precisão, né, que engloba genética e terapias avançadas. Vocês acham que é possível, né, trazer essas disciplinas para que o médico entenda os avanços tecnológicos? E se isso é possível, como compor o currículo, né? Imaginem, a Ana fez curso de medicina, né? Quando eu fiz há 40 anos atrás, a gente começava com anatomia, né? A gente tinha o primeiro contato com cadáveres, dissecção e assim por diante, depois ia para bioquímica, biofísica, fisiologia e assim por diante, né? Tem espaço? Ou isso é uma pós-graduação na visão de vocês? Quer começar, Ana? Vou começar, então. Eu também, há mais de uma década atrás, quando entrei na faculdade, a gente era o clássico do aluno de medicina, né? O primeiro dia no CA, no Centro Anatômico. Saía todo mundo chorando com o formol, que ainda peguei esse tempo, né? A gente brigava pelas peças eu quero ver o fígado. Aí tinham peças que eram mais sensíveis, órgãos mais sensíveis, e tinha que ter todo o cuidado. Aí ninguém queria ser o aluno que ia ver de tarde, porque os da manhã já estragavam um pouco, né? Ali os órgãos, era uma dinâmica diferente, né? E hoje nós vemos ali possibilidade de pacientes, de médicos e alunos de medicina treinando em cadáveres sintéticos. Tanta coisa se alterou nesse tempo, né? Falei, hoje os alunos de medicina estão bem Nutella, né? Nem choram mais com o formal. Mas as brincadeiras à parte, eu entendo que essa é uma pergunta bem complexa, porque eu entendo que eu acho que foi ano passado, fui fazer um curso na Califórnia e eu conheci um dado bem interessante, que 50% das profissões dos próximos 5 anos ainda não existem. E como a gente ensina o que ainda não existe? Como a gente se programa, né, faz esse exercício futurista de ensinar o que vai vir a ser?
de ensinar, e nós somos tão formados em protocolos, em medicina básica, precisamos de 10 anos de uma terapia, de um remédio, de alguma coisa, para a gente começar a acreditar. Né? Vou trazer aqui, puxar para o doutor Eliezer, nós somos desconfiados como médicos, né? Nossa, será que funciona? E aí a gente, somos cuidadosos, porque acho que o nosso primeiro princípio é a segurança. E acho que isso é um tema fundamental, porque como a gente faz esse exercício futurista de trazer ainda novos modelos de negócio, porque no final do dia isso vai se tornar um modelo de negócio numa operadora, né, numa farmacêutica dentro do sistema de saúde. Como a gente faz esse exercício futurista de ensinar talvez aquilo que a gente não tenha tanta vivência, tanta prática, tanta expertise que o mercado não conheça. Então, então eu acredito que a Singularity University, não sei se vocês conhecem, é uma faculdade muito famosa lá na Califórnia. E ela traz eu sei que talvez para a medicina fazer isso 100% não é aplicável, mas ela se reinventa numa velocidade muito grande. Então, da mesma maneira, eu não me lembro precisamente, tá? Já tem um tempo que eu estive lá, mas os cursos, eles duram acho que até 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, são cursos de graduação muito curtos, porque eles entendem que quando eu coloco um conteúdo programático e começo a dar esse curso, eu já estou desatualizado. E aí, só que eu volto num ponto. Qual é o limite seguro para estar desatualizado? Né? Qual seria o período ideal para a gente rever esse currículo? Qual é o critério para trazer essas disciplinas? Então, eu entendo que isso precisa de uma discussão de pessoas de mercado. Precisamos de pessoas de mercado entendendo o que o mercado tem buscado, como está o sistema de saúde, de médicos, de pessoas do setor envolvidas com educação e com o mercado de saúde, para entender como essa formação vai poder servir melhor à sociedade. Não estou enrolando na resposta, mas eu não acho que existe uma resposta simples para uma questão complexa. E eu trago um ponto a mais. Eu vejo hoje um interesse crescente dos alunos de medicina por temas que ainda não são abordados na graduação. Então, eu acho importante aí o aluno ter uma visão de gestão do sistema de saúde, saber quem paga, o quanto custa, como funciona. Porque eu tenho certeza que se esse médico entender como essa conta paga, menos exames serão solicitados, mais ações no sentido preventivo podem ser feitas. Então, eu acho que talvez um passo anterior que eu trago de terapias tão complexas, terapia gênica na graduação, talvez esse médico ter algumas formações aí na parte de gestão, ter uma introdução básica às novas tecnologias, o que é informática em saúde, o que a gente tem dentro disso, uma exposição inicial, acho que isso é extremamente relevante. Hoje os nossos pacientes, né, hoje nós temos mais celulares no Brasil do que pessoas. Hoje o brasileiro passa mais de 4 horas por dia em rede social e o nosso médico está lá. Qual que é o posicionamento adequado desse médico na rede social? Será que a gente não pode trazer uma questão de um posicionamento adequado de marketing para dentro da faculdade? Então, eu entendo que trazer questões que atualizar a faculdade de medicina dentro de princípios éticos, da boa prática médica e daquilo que vai mudar desfecho, mas começar a antecipar alguns assuntos. Eu acho que esse é um passo importante. E ter uma capacidade, isso é muito difícil, porque uma instituição tem um planejamento estratégico, é muito difícil mudar tanto o tempo inteiro, mas ter uma capacidade de adaptação e de reinvenção ao que o mercado está trazendo. Então, é um assunto muito complexo, acho que aos poucos que nós vamos melhorando o nosso ecossistema de formação. Eu entendo que, uma vez, acho que foi um padre que falou que quem tem todas as respostas não entendeu todas as perguntas. Eu acho que talvez esse seja o momento de fazermos mais perguntas, e entendo que não cabem tantas certezas nesse momento, tá, da formação médica. Mas precisamos trazer o debate, precisamos ouvir
Farmacêuticas, eu acho que é importante ouvir empresas de tecnologia, ouvir gestores, ouvir os alunos e começar a cada vez mais compor um currículo que no final do dia consiga formar um ser humano que vá servir melhor à sociedade. No final do dia, eu acho que isso é muito importante. Excelente, Ana, e é uma grande mensagem, né? A gente tem só 5 minutos, né, da conversa. Eu acho que o Nossa, o professor tempo Anderson, voa. o tempo voou. Que a conversa foi boa, tenho certeza. Eu acho que o professor Anderson poderia comentar também e dar um fechamento. Acho que seria bom Tá, para tá nós bom. ouvi-lo, uma mensagem final também para todos que estão nos acompanhando. Tá. Só respondendo rapidamente a pergunta, eu acho que a questão das matérias básicas, as disciplinas básicas são fundamentais. Vou fazer uma metáfora. Na musculação, a gente tem músculos internos, né, que são talvez pequenos, mas que são fundamentais e aí estudar matemática, ser capaz de entender sistemas, e tudo isso ajuda internamente, estrutura a pessoa, né, e o médico. Então, a nossa proposta aqui é exatamente essa. A gente tem, por exemplo, nas engenharias, nós temos o departamento de matemática que tem não tem muitos alunos, mas eles são fundamentais, inclusive os professores são os melhores, eles servem a todas as engenharias, né? Eles dão os cursos para todos. Então, eu acho que a mesma coisa pode se pensar na medicina. Então, o médico ser capaz, essa musculatura interna muito específica, mas fundamental, vai fazer toda a diferença, né, para a pessoa que seja capaz, enfim, de entender matemática, de entender outras ciências, a sociologia, a antropologia, né? Eu acho que tem uma palavra aqui que é fundamental, que a doutora Ana, sem mencioná-la, ela considerou, que é a interdisciplinaridade. A gente tem que ser capaz de formar de maneira interdisciplinar e com uma visão de totalidade as pessoas e, sobretudo, os médicos, né? A formação também do ponto de vista aí de gestão também é fundamental, porque a gente derruba um mito, né? O mito que investir em saúde pública e pensar em saúde pública e atender o público seja algo que não vai, de fato, trazer desenvolvimento e riqueza para o país, todo o contrário, né? Eu acho que a gente tem um público evidente especializado, que tem condição de buscar um atendimento médico específico, mas na medida em que toda a população ganha, a gente constrói um país muito mais sólido e de fato, a riqueza vai ser para todos, né? Então, acho que é muito importante pensar na gestão pública, mas também privada. A gestão privada tem muito a ajudar e na gestão pública. Eu confio muito nesse modelo sem nenhum preconceito. Achei interessante que ela citou farmacêuticas, grandes empresas, todos devem estar comprometidos na construção do país, e a medicina ela está aí no centro disso. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto nessa direção, tá? Então, a minha mensagem final, para ser breve, eu acho que é realmente esse movimento que está se criando, tá? De primeiro derrubar muros, né? Derrubar muros, não trabalhar em cima de preconceitos. Nós estamos juntos. É evidente que somos distintos, né? Eu represento uma universidade que é privada sem fins lucrativos, um projeto distinto. Aqui na PUC, a gente teve essa experiência. Na medida em que a gente se abriu para a iniciativa privada e para todas as outras pessoas que querem construir o país, a gente criou coisas extraordinárias. O Plano Real nasceu aqui, na PUC, e deu certo, né? As políticas de inclusão, como o ProUni, nasceram de experiências aqui também. Então, eu estou também trazendo para vocês um pouco isso, né? Que na medida que a gente se abre, deixa preconceito, se une como país, todos nós ganhamos, né? E todos nós aprendemos. E para mim, eu acho que esse momento com vocês foi de grande aprendizado. A doutora foi super humilde de dizer que ela é mais jovem, que está aprendendo, mas olha, sinceramente, eu aprendi muito e quero aprender mais, e quero agradecer essa oportunidade, que é realmente fantástica. Nós temos que ser, gente, um projeto de país. Eu gosto de pensar a PUC, a universidade, como projeto de país, né? A gente não pode pensar para si mesmo. As nossas instituições todas, né? Elas são projetos de país. Juntos a gente vai muito mais longe, né? Sozinhos a gente vai mais rápido, é o que se diz, né? A sabedoria popular e atribuída a tanta gente, mas sozinho você vai mais rápido. Juntos a gente vai mais longe e com mais solidez. E a gente precisa ir mais longe e atingir realmente o bem do nosso país. Então, essa é a minha mensagem. Vamos juntos, né? Enfim.
Com a diversidade, mas a unidade está aí. Obrigado. Sem dúvida. Bom, queria agradecer muito, foi para mim um grande aprendizado e com certeza para todos que nos acompanharam. Agradecer a generosidade de vocês em compartilhar as experiências, o conhecimento, com diferentes perspectivas, né, mas com muitos pontos em comuns, sempre pensando num projeto de país, numa sociedade mais equânime e que seja realmente todo esse conhecimento adequadamente distribuído na população brasileira e que as pessoas sejam, ao final do dia, pelo menos mais saudáveis, né? Então, muitíssimo obrigado, doutora Ana, muito obrigado, professor Anderson, obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Muito obrigada. Até mais.